pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à correção dos exercícios das atividades das 4 primeiras semanas do PET, né? Aquelas atividades que estão no PET e que também foram postadas na nossa sala virtual, beleza? Vamos dar início então aí, corrigindo a atividade da semana 1 e 2. Um muro de 2,5 metros de altura produz uma sombra de 75 centímetros de comprimento. Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros de comprimento. Calcule a altura desse prédio. Olha lá, ó. Como que os raios do Sol chegam até aqui na Terra? Eles chegam paralelos, né? É um feixe de raios paralelos. E quando ele chega e encontra um obstáculo, ele vai formar o quê? Sombras. Nós temos aí a sombra própria, que é a sombra exatamente que está atrás do prédio e atrás do muro, e a sombra projetada, que é essa sombra S aí, tanto a Szão, né, S maiúsculo com S minúsculo, a sombra projetada no chão, tanto do prédio quanto do muro. Vocês percebem que formam-se dois triângulos retângulos semelhantes? Olha lá, um triângulo grande e um triângulo pequeno, não é isso? Quando eu tenho semelhança de triângulos, eu tenho auxílio da geometria. Por isso que essa matéria é chamada de quê? É chamada de ótica geométrica, beleza? Como eu tenho esses dois triângulos que são semelhantes, eu posso aplicar essa proporção, olha lá. A altura do prédio está para a sombra projetada do prédio no chão, assim como a altura do muro está para a sombra projetada desse muro no chão. Agora eu só vou substituir valores, ou seja, eu tenho que fazer contas, né? Eu quero calcular a altura do edifício sobre a sombra desse prédio, né, desse edifício aí no chão é 20, a altura do muro 2,5 e a sombra projetada 75 centímetros, que é 0,75 metros. Uma atenção que você tem que ter é que todas as unidades devem estar iguais, nas mesmas unidades, né? Se eu estou mexendo com metro, eu tenho que trabalhar com metro. Se eu estou trabalhando com centímetro, eu tenho que trabalhar com centímetro. Beleza? Então, multiplicando cruzado essa proporção, eu encontro que a altura do prédio é de 66,7 metros. Tudo bem, pessoal? Número 2. Um objeto de 80 centímetros de altura está posicionado a 3 metros de uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Então, nós temos aí uma câmara de orifício, essa câmara aí que está desenhada aí de azul, e eu tenho um objeto do lado de fora. No encontro dos raios aí, quando entra nessa câmara, eu tenho um orifício, um buraquinho, né? É por esse buraquinho que vai entrar o quê? Os raios de luz que chegam nesse objeto e vão formar essa imagem projetada lá no fundo da câmara, né? Então, esse objeto está a uma distância P desse orifício, e esse P' é o tamanho da largura da câmara, é o tamanho da câmara de orifício. Tudo bem? E o que a gente percebe aí de novo? A formação de dois triângulos semelhantes, né? Aí no orifício eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, né? E tanto o objeto quanto a imagem são paralelas, né? São lados paralelos dos meus dois triângulos. Então eu tenho aí de novo dois triângulos semelhantes, que eu posso aplicar a proporção matemática, né? Essa proporção da geometria. Então, o tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, assim como a distância do objeto até a câmera está para a largura da câmera. Substituindo os valores que o exercício me deu, 0,8 metros, que são os 80 centímetros de altura, né, do objeto, sobre I, né, que é o tamanho da imagem, é igual a 3 sobre 0,3. Multiplicando cruzados isso daí, a gente encontra que o tamanho da imagem é 0,08 metros. O que é 0,08 metros passando para centímetros? É a mesma coisa que multiplicar por 100, né? De metro para centímetro, porque 1 metro não é igual a 100 centímetros. É uma regrinha de 3. 0,08 metros vai ser 8 centímetros. Letra E. Questão 3. Uma fonte luminosa, puntiforme, ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. A fonte, o centro do disco estão alinhados com a parede.
A distância entre a fonte e o disco é de 30 centímetros e do disco até a parede é de 60 centímetros. Calcule o raio da sombra do disco projetada na parede. Vamos entender isso daí. Olha lá, ó. Eu tenho uma fonte pontiforme iluminando um disco. E esse disco vai projetar uma sombra na parede, que é o que ele está chamando de ali, de um anteparo, né? O nosso anteparo está sendo essa parede aí, ó. O que acontece? A gente também pode aplicar a proporção aí, porque se a gente pegar a seção reta desse cone aí de luz, a gente vai ter o quê? Dois triângulos, um triângulo pequeno e um triângulo grande, né? Os dois com o mesmo vértice F, esses dois triângulos. Então a gente pode falar o quê? Que 10 está para X. O que é 10? 10 é o raio do disco. X, o que é X? X é o raio da sombra que eu não conheço. Então o raio do disco está para o raio da sombra, assim como, o que é 30? 30 é a distância do foco de luz até o disco. E 90? 90 é a distância do foco de luz até a parede. Lembra aí, ó, se a distância do foco até o disco é 30 e a distância do disco até a parede é 60, então qual que é a distância do foco de luz até a parede? 30 mais 60, que é 90. Então, multiplicando isso aí cruzado, eu vou ter o quê? X vezes 30 é 30x, 10 vezes 90 é 900. Então, x é 900 dividido por 30, que vai dar o quê? 30 centímetros. Beleza? Então, o raio da sombra projetada na parede, né, essa sombra aí projetada, né, do disco na parede, é de 30 centímetros. 4. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e dele próprio projetadas na calçada, Lzão e Lzinho, respectivamente. Então, quer dizer, Lzão é a sombra projetada do prédio no chão e Lzinho é a sombra projetada do menino no chão. Facilmente, ele chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola é de 22,1 metros. As medidas por ele obtidas para as sombras foram Lzão, que é a sombra do prédio, 10,4 metros, e Lzinho, que é a sombra dele no chão, 0,8 metros. Calcule a altura do aluno. Então, olha bem, nós temos 3 valores. Eu quero encontrar o quarto, ou seja, proporção de novo. Olha lá, a gente percebe que a gente tem formação de triângulo aí de novo. Se a gente perceber que tem raios de sol chegando aí, ó, para formar essa sombra, tanto do prédio quanto do menino, eu vou ver o quê? 2 triângulos retângulos aí de novo, né? Então, aplicando essa proporção, eu vou ter o quê? A altura do prédio está para a sombra do prédio, assim como a altura do menino está para a sombra do menino. Substituindo os valores e fazendo aí a multiplicação cruzada e todas as continhas devidas, a gente encontra que a altura do menino é 1,70 metros, né? 1,70 m. Letra A. Questão 5. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmera escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Um objeto luminoso em forma de L se encontra a 2 metros do orifício e tem uma altura de 1 metro. A sua imagem no anteparo é de 20 centímetros. A largura D da câmera é... Olha lá, ó. Então nós temos um objeto, que é a imagem da letra L, de frente para uma câmara de orifício. Pessoal, câmara de orifício nada mais é que o princípio da câmera fotográfica, né? Ele só não registra a foto, né? Ele é o princípio básico que deu origem à descoberta da câmera fotográfica. Olha para você ver como é que é formada a imagem da letra L aí, ó, no fundo. Onde está esse olho aí por trás, e a pessoa vai conseguir ver, visualizar, né, essa formação da imagem aí do objeto em frente a esse orifício. Né? Então, lá no fundo da câmara de orifício é projetada essa imagem. Então, a imagem ela é invertida, né, a formação da imagem. Agora, a pergunta da questão. Eu quero saber qual que é o tamanho, né, a largura D dessa câmara. Fazendo as proporções, né, 2 está para 1, assim como o Dzinho está para 0,2. Multiplicando o cruzado, então a largura da nossa câmera vai ser o quê? 0,4 metros. Cuidado, não é 0,04, né? Seria 4 centímetros. É 0,4, então 40 centímetros. Tudo bem, pessoal?
Vamos agora corrigir as questões da atividade 2, as questões da atividade das terceira e quarta semana. Um eclipse solar pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados: um anteparo, uma fonte luminosa e um obstáculo. Quais são estes corpos nesta ordem? Olha bem, gente, fonte luminosa. Fonte luminosa só pode ser quem no eclipse solar? O Sol. Então eu já sei que do meio aí tem que ser o Sol, né? Então letra A, letra D e letra E não pode ser, né? Então quais são esses corpos na ordem? Quem que é o anteparo e quem que é o obstáculo? Quem que entra no meio de quem aí para projetar fazer essa tampar, né? Fazer essa, como se diz, a tampa, né? Para tampar ali a nossa visão do Sol. Quem que é a intrusa? É a Lua, né? Então o anteparo é a Terra, a fonte luminosa o Sol e o obstáculo a Lua. Questão 2. Um feixe de raios luminosos paralelos incide sobre uma superfície opaca que não foi polida, como representado na figura a seguir. Classifica as frases a seguir como verdadeiras V ou falsas F. Então nós temos aí essa imagem. Percebem que os raios de luz chegam numa superfície que não é perfeitamente polida, não é perfeitamente lisa? Né? É isso daí que ele está nos mostrando, né? Então vamos lá. Vamos verificar, né? Vamos fazer a leitura das alternativas para a gente ver. Se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios paralelos. Olha bem, a superfície metálica. Os feixes refletidos vão ser paralelos? Uma superfície metálica não é perfeitamente polida, né? Por mais lisa que ela pareça ser, se você colocar um microscópio ali, você vai ver que ela tem o quê? Ela possui imperfeições, né? Imperfeições. Né? Então ela não é perfeitamente lisa como o espelho é. Por isso o nome reflexão especular nos espelhos. Aqui a gente tem reflexão difusa numa placa metálica. Por isso que a gente consegue, de qualquer lugar que a gente tiver, a gente consegue visualizar essa placa metálica. Né? Então é falso nessa primeira alternativa aí. A difusão ocorre devido à passagem de luz de um meio para o outro. Claro que não, né? A difusão, ela continua no mesmo meio, ela é uma reflexão. A difusão é um tipo de reflexão da luz. Já que a superfície não foi polida, os raios refletidos não serão paralelos. Exatamente o que a gente acabou de falar. A difusão da luz ocorre pela reflexão da luz em uma superfície irregular. Verdadeiro, né? Então a difusão, que também a gente falou, ela é um tipo de reflexão da luz em uma superfície que não é perfeitamente polida, ou seja, numa superfície irregular. A reflexão seria especular se a superfície fosse muito lisa e polida. Perfeito. Pode ocorrer reflexão mesmo se a superfície for opaca. Perfeito, né? Pode ser opaca, pode ser translúcida, pode ser transparente. Vai acontecer reflexão sempre, em qualquer tipo de superfície. Né? Então, a resposta certa, letra E. Falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Para as questões 3 a 6, leiam atentamente o texto. Um jardineiro colhe uma flor com seu talo e folhas e a coloca sobre um pano branco. Sob a luz branca do sol, ele observa que as pétalas da flor são vermelhas e que as folhas são verdes. Suponha que ele leva a flor e o pano para um quarto fechado sem janelas. Lá ele ilumina tudo com lâmpadas especiais. Para cada caso a seguir, indique qual a cor das pétalas, das folhas e do pano observados, respectivamente, pelo jardineiro ao usar as lâmpadas. 3. Que emitem luz branca. Então, olha bem, o jardineiro foi para um quarto totalmente escuro e ele vai emitir apenas luz branca sobre esse pano com essa flor, né, com pétalas e folhas sobre esse pano. Como que ele vai enxergar as pétalas, as folhas e o pano se ele emitir luz branca? Como elas são, né? As pétalas vermelhas, as folhas verdes e o pano branco, né? Porque o branco é capaz de refletir todas as cores. E se ele emitir apenas luz vermelha? Né? O vermelho só é capaz de refletir vermelho. Né? Então, o objeto vermelho só reflete vermelho.
O objeto verde só reflete verde. O objeto amarelo só reflete amarelo. O objeto branco reflete todas as cores. Então, o que vai acontecer? Se emitir luz vermelha sobre esse pano branco e essa rosa, o que vai acontecer? As pétalas que são vermelhas eu vou enxergar vermelho. As folhas que são verdes eu vou enxergar preto. E o pano que é branco eu vou enxergar o quê? Vermelho. Né? Porque o branco ele é capaz de refletir todas as cores. E por que eu enxergo as folhas pretas? Porque o verde só é capaz de refletir verde. Né? Questão 5. Que emitem apenas luz verde. Então as pétalas eu vou enxergar pretas, as folhas verdes e o pano verde. Questão 6. Se emitir apenas luz azul. Se o azul for nas pétalas vermelhas, preto. Se o azul for nas folhas verde, preto. Se o azul for no pano branco, azul. Resposta letra B. Questão 7. Uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz e observa-se penumbra projetada em uma das paredes. Por que tal fato ocorre? Por que não se observa umbra? Lembrando aí, umbra é sombra. Penumbra é aquela região que está parcialmente escuro. Né? É porque este fenômeno ocorre porque a luz faz curva e não observamos a umbra, pois o pilar é muito fino? Tudo errado, né, gente? Pilar não tem nada a ver porque o pilar é muito fino, né? E a luz ela não faz curva, a luz ela se propaga em linha reta, né? Olha a letra B. Este fenômeno ocorre pois a luz não faz curva e não observamos a umbra, pois o pilar está tampando esta sombra projetada nas paredes. Exatamente essa, né? Questão 8. Essa questão é bacana. Um disco fino e opaco é iluminado por duas fontes pontuais, F e F', simetricamente dispostas em relação ao eixo do disco e paralelamente a ele. Coloca-se um anteparo plano e opaco na posição mostrada na figura. Em qual das posições a seguir é mais bem representada a figura que efetivamente se observa o anteparo? Então, percebam bem o que está acontecendo aí. Eu tenho duas fontes de luz pontuais iluminando esse disco que vai projetar a sombra lá no anteparo. Percebam bem como é que vem sendo descrito esse cone de luz, tanto pelo foco F quanto pelo foco F'. Olha lá, vai ser formado o quê? Se vai chegar um cone, vai ser formado de frente, se eu ver de frente, eu vou ver disco, não é isso? Então eu vou ver um disco em cima e um disco embaixo. E olha entre esses dois discos, eles não se cruzam, eles nem pegam, eles nem se encostam. Percebem no meiozinho aí? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, que bem aqui no meio aqui, tem nada, né? Então tem um disco aqui em cima e um disco aqui. Então a resposta certa só pode ser quem? A imagem A. Beleza, pessoal? Então é isso daí, né? O que a gente tinha para falar sobre o primeiro ciclo fecha aqui hoje. Mas não fecha, fecha oficialmente, mas não fecha para as dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode enviar lá no Conexão Escola, pode enviar pelo YouTube, pode enviar aqui mesmo na sala virtual. Tranquilo, gente? Vocês têm lugar de sobra para estar fazendo os seus questionamentos, enviando suas dúvidas. Tranquilo? O que não pode é ficar com dúvida. Tudo bem? Aguardo vocês para a semana que vem para a gente dar início ao segundo ciclo dos nossos estudos. Um grande abraço. Tchau, tchau.